Fala, crias! Gajo do Apocalipse na área! Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área! É isso aí, nós somos os crias do Crias do Cartola. Cartola. Isso aí, vamos embora. Vamos lá, galera, falar de Cartola. Ih, galera, rodada 13. Os crias mitaram. Aí está. Poderia ter sido mais, mas realmente foi uma boa pontuação. Fizemos 98,75 pontos. A média dos cartoleiros, então, ficou bem abaixo, 62,86. Valorizamos o nosso patrimônio mais 7,12 cartoletas. Agora temos um total de 152,39 cartoletas. Rumo a mais uma grande rodada aí no Cartola. Rodada 14. Fala aí. Lembrando mais uma vez que a gente está com uma parceria aí com o Footpoint Brasil, né? Quase que simultaneamente os gols vão acontecendo, vocês podem acompanhar lá quem deu assistência, quem fez o gol, e está tirando a conclusão de vocês, poder discutir, enfim. Falando ainda da rodada 13, a gente gostaria de estar enfatizando aí algumas dicas dos crias que realmente fizeram diferença, né? Como a defesa do Flamengo, o goleiro do Cuiabá, Arrascaeta, Marcelino Moreno do Curitiba, poucos escalaram, né? A gente deu a dica para vocês aqui. O Zaracho, do Atlético Mineiro, o ataque do Galo e o Tiquinho, né? O Tiquinho, na verdade, é chovendo molhado. Galera, antes da gente falar da rodada 14, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Ativa o sininho das notificações, deixa aquele like bonito e segue a gente no Insta, né? Crias do Cartola 2023, tá? Falando de rodada 14, aproveitando que vocês já foram lá, se inscreveram e deram like, a gente, como já é de praxe nos nossos vídeos, escolhemos 3 jogos para a gente ficar de olho, tá? Essa rodada é uma rodada muito difícil, não tem um franco favorito, porém a gente separou 3 jogos aqui com algumas observações. Vamos lá. Vasco e Cruzeiro. O confronto histórico. São 2 vitórias do Vasco, 1 empate e 2 vitórias do Cruzeiro, tá? Nos últimos 3 jogos nesse campeonato, o Vasco perdeu 2 e ganhou 1. Enquanto o Cruzeiro empatou 1, ganhou 1 e foi derrotado em 1. Tá? Em casa, nos últimos 3 jogos em casa, o Vasco sofreu gol, só não tomou gol em uma partida. Enquanto o Cruzeiro, fora de casa, fez gol em apenas uma partida também. Tá? Então, tá um jogo duro de se ver. O segundo confronto, Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians vem muito mal, o Atlético também não está, essa Coca-Cola toda. Confronto histórico desses clubes, os últimos 5 foram 3 vitórias do Galo e 2 vitórias do Corinthians. Tá? Os últimos 3 jogos nesse campeonato, o Atlético Mineiro empatou 2 e perdeu 1. Enquanto o Corinthians perdeu 2 e ganhou 1. Tá? Em casa, o Atlético Mineiro tomou gol nas 3 últimas partidas. Enquanto fora de casa, o Corinthians não fez gol em 2. Ou seja, só fez gol em uma partida. Por essa lógica, teoricamente, a defesa do Galo é boa para essa rodada. Tá? Terceiro jogo, Palmeiras e Flamengo. Confronto histórico. 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 vitória do Flamengo. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo venceu 2 nesse campeonato, tá? E perdeu 1. Enquanto o Palmeiras perdeu 2 e empatou 1. Em casa,
o Palmeiras tomou gol em todos os jogos, enquanto o Flamengo fez gol em 2. Apenas um jogo que o Flamengo não fez gol, né, fora de casa nos últimos 3 jogos, tá? Vamos começar a falar das dicas da 14ª rodada. Inicialmente, eu vou falar os goleiros que a gente está indicando e o Gajo vai estar apontando as nossas escolhas. Tá ok? Mediante os cruzamentos de scout que fizemos, 3 opções de goleiros são boas, tá? Rafael Cabral do Cruzeiro. O Vasco é o time que mais cede média dentro de casa para goleiro, tá? Isso é apenas uma observação. Por que do Rafael Cabral? Everson do Atlético Mineiro. O Corinthians é o time que mais cede como visitante. E o Cleiton do Bragantino. Por quê? Simplesmente porque nos últimos 4 jogos em casa o Bragantino não tomou gol. Além de São Paulo, está entre os times visitantes que mais cedem. Ele está atrás do Corinthians, mas também é um dos que mais cede. Então, essas são as 3 opções de goleiro que a gente está indicando para vocês. E o Gajo vai estar apontando aí a nossa opção. É isso aí. Bota depois ali, por favor, no goleiro já, então. Então, vamos lá. A nossa opção para essa rodada, a gente vai fazer, como de costume, o hack aqui do goleiro. A gente coloca o Rossi, do Flamengo, que acho que ainda não está preparado para atuar pelo Flamengo. E o nosso realmente titular será o Everson do Atlético Mineiro, mediante já o que foi dito aí pelo nosso Barbudinho. E, além de tudo, o Everson é um goleiro barato, 5,56. Para valorizar não precisa de muito, 0,60. Então, mediante o Corinthians também está numa fase muito, muito má, a probabilidade dele conseguir uma boa pontuação é muito grande. Então, aí está o Everson para ser o titular do Seleção do Crias do Cartola. Segue aí. Isso, agora foi. Ou não? Não tá indo, não. Tá conseguindo fazer o hack? Mas adiciona embaixo. Vamos passar para os laterais? Sim, que a gente... Não tem problema. A gente dá continuidade depois. Isso aí. Falar de zagueiros primeiro, tá? Os nossos zagueiros que a gente está indicando para vocês, lembrando que a gente faz um cruzamento de scout e a gente pouco considera o quesito confronto, tanto para lateral quanto para zagueiro. A gente analisa mais scouts como desarmes, possibilidade de gol, etc. Tá? Então, aqui, os que mais cedem, as equipes que mais cedem para zagueiros São Paulo, Flamengo, Grêmio e Bragantino, tá? E o Atlético Paranaense. Ou seja, Eduardo Salles, do Bragantino, uma ótima. Eduardo Santos. Gustavo Gomes, do Palmeiras. Vitor Cuesta, do Botafogo. Tite e Brits, do Fortaleza. E o Arboleda, do São Paulo. Tá certo? Agora o Gajo vai estar colocando aí as nossas opções, o que a gente escolheu aí para... Tá. Bota aí o campinho, vê se você consegue já colocar agora os jogadores. Enfim,
Então, mediante isso que ele falou, os nossos zagueiros serão o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que, por norma, sempre tem boas pontuações, apesar dele estar um pouco em baixa, vamos falar assim, mas ele é aquele jogador que a gente sabe que é bom de cartola. E a gente vai escolher o Tite, do Fortaleza. Tem um confronto aí da Copa do Brasil também, muito importante para o Atlético Paranaense. Acredita-se que eles vão entrar também meio desfigurados. E o Fortaleza tem tudo para aproveitar. Então, a gente, mediante tudo isso aí, a gente está escolhendo esses dois zagueiros para fazer parte do nosso time. Mas, rapidamente aqui, o Gustavo Gomes, ele vale 8,10 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é 0,08. Quer dizer, praticamente nada, né? Até praticamente nulo ele valoriza. O Tite, ele vale 8,68 cartoletas e para valorizar ele precisa de 3,98. Então, é isso aí. Foi. Só bota aqui, bota na tela só, Barbudinho, que não tá aqui embaixo só. Quer? Bota na tela aqui o campinho. Oh, desculpa, fui eu. Botei. Bota você, pronto, vai. Vai, vamos lá. Tá aí já o campinho, tá? Já com os jogadores aí. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos falar de laterais. Laterais, fala aí. Os times que mais cedem para laterais é o time de São Paulo, né? Ele cede tanto para a lateral esquerda quanto para a lateral direita, tá? Isso aí eu falo desarmes, chutes, arremate, né? Pro gol, faltas sofridas, enfim. Então, o Juninho Capixaba e o Aderlan são opções muito boas, tá? O Palmeiras cede demais para a lateral esquerda, onde entra aí o Ayrton Lucas. O Flamengo também cede para a lateral esquerda. Então, onde entra o Piquerez. Em contrapartida, o Bragantino cede muito para a lateral direita. Por isso, nós estamos indicando o Rafinha, tá? Do São Paulo. Então, assim, as melhores opções, considerando o cruzamento de scout, cedimento, Capixaba, Aderlan do Bragantino, Rafinha, São Paulo, Ayrton Lucas do Flamengo e Piquerez do Palmeiras. Tá certo? Gajo. Vamos lá. Então, mediante é isso aí, não poderia ficar de fora do nosso time o Juninho Capixaba. Esse realmente a gente está colocando aí já como principal lateral, vamos falar assim. A gente não vai arriscar em dois laterais do Bragantino. O Juninho Capixaba, ele vale 10,70 e o mínimo para ele valorizar é alto, 6,14, né? Tanto que eles conseguiram uma boa partida, né, contra o Corinthians. Tanto ele como o Aderlan estão muito valorizados. Então a gente só vai apostar num, que é o Capixaba, e vamos num que tem pontuado muito bem no campeonato, que é o Bruno Pacheco, do Fortaleza. E ele vale 11,16 cartoletas e precisa de 3,68 para valorizar, com uma pontuação média de 6,53. Então, quer dizer, é um jogador que, apesar de não estar ali nos mais indicados ali pelos scouts, mas ele realmente vem fazendo uma pontuação muito boa. E tem a chance, né, contra o Atlético Paranaense, como eu já tinha mencionado no zagueiro, de vir com os reservas, e ele conseguir até uma boa pontuação em virtude até disso. Do Atlético Paranaense estar pensando mais no jogo da Copa do Brasil. Então a gente está pensando nesses laterais aí para serem os titulares aqui da nossa seleção dos Crias. Tá? Vamos para o meio? Para a meiuca. A meiuca dos selecionáveis, dos Crias, do Cartola, considerando os cruzamentos, o Goiás cede assustadoramente para meio campo.
tá? O Santos não tem muita opção de meia, a não ser o Lucas Lima. Lucas Lima. Porém, o Lucas Lima é um pouco constante, tá? Mais baseado nas informações, nos scouts, nas probabilidades, é uma ótima opção, tá? O Botafogo cede demais também para a meia, onde entra aí o meio-campo do Grêmio. Destaque para Bitelo, Vila Sante e Cristaldo. Por que a gente fala os três? Porque, além do Botafogo ceder, esses três possuem média básica. Então, assim, são 2 alentos aí que favorecem a esses meios. O Flamengo cede demais para meia e o Palmeiras também. Ou seja, o meio-campista de Flamengo e Palmeiras são muito bons para a rodada. E um adendo aqui, o time do Flamengo é o time que mais cede chute para meio campo no campeonato. Mais cede finalização. Então, assim, Rafael Veiga, Gabriel Menino, até o próprio Zé Rafael, se jogar, eu acho que ele não joga, seriam boas opções. Tá certo? Rola a bola aí pro Gajo para estar apontando as nossas escolhas. Bola rodada, e aqui estamos, então, para botar o nosso meio de campo. Então, como ele já falou, a gente vai colocar o Rafael Veiga, em virtude disso que ele disse, que o Flamengo realmente deixa espaço para os meio-campistas, né, no caso, jogarem e chutarem. Então, a gente bota aqui um dos melhores chutadores que tem no futebol brasileiro, que é o Rafael Veiga. Está numa fase não tão boa, né? Como até todo o time do Palmeiras, mas é um cara que a qualquer momento ele pode começar a voltar a jogar futebol. Ele é caro, a gente sabe disso, 17,53 cartoletas, e o mínimo para ele valorizar é 3,39. Vamos ver se ele encerra aí o jejum dele. Então, a gente está colocando um jogador do Grêmio, em virtude do que o Barbudinho falou, o Bitelo, que vale 12,64 cartoletas, precisa de 2,91. Mas qualquer um dos outros também serão excelentes opções para se colocar. E estamos colocando aqui um jogador que tem sido uma constância no nosso time, tá? Do Crias, e está tendo sempre boas pontuações básicas, que é o Lucas Evangelista, que vale 8,43. O Bragantino está jogando muito bem mesmo, então, e ele está em todo o campo. A gente acredita muito nele e ele vai para valorizar, precisa de 2,51. Então ainda tem essa situação aí. Só depois bota só o campo aí para o pessoal poder ver. Barrudinho, agora eu não estou conseguindo botar. Então é esse. Esse aí é o trio do nosso meio campo. Esses 3 jogadores que a gente realmente acha que serão as boas opções para a rodada. Vamos para o nosso ataque. As dicas dos crias para o ataque o ataque do Coritiba, tá? O América é o time que mais cede para atacante junto com o Goiás, tá? Então, assim, são 2 ataques que a gente precisa confiar bastante para escalar, né? Mas são 2 ataques que, mediante aos estudos, cruzamento de scouts, favorecem muito. Então, assim, o ataque do Coritiba, Aleph Manga, que também vem fazendo uma boa média, independente disso. Não, tem uma média muito boa, se não me engano, de 6, ou 5, alguma coisa. A gente vai verificar mais adiante. E o Santos, a gente está indicando o Mendonça e o Marcos Leonardo. Tá? Característica diferente. Mendonça possui mais a média básica, além de fazer o gol também, bater pênalti. Eu não sei se o Marcos Leonardo vai estar batendo pênalti com ele em campo, se é ele que vai bater, ou se vai manter o Mendonça. Mas o Marcos Leonardo é o cara mais finalizador, é o centroavante. Né? O pênalti normalmente é o Marcos Leonardo. E o Flamengo cede bastante para atacante. Então, o Arthur
principalmente pelo lado esquerdo da defesa. Então, assim, o Arthur é uma ótima opção também para essa rodada. Tá? Então, o que a gente está indicando, baseado nos cruzamentos de scout, é o ataque do Curitiba, o Aleph Manga, o ataque do Palmeiras e o ataque do Santos. Tá certo? Gádio. Tá. Uma observação. Para aqueles que querem escalar Cano, Paulinho, Soares, eu acredito que nem vai jogar o Soares, deve ser poupado. Apesar de serem nomes por si só, já se escalam, né? Sempre uma opção de gol, isso é fato. O Paulinho, até porque o Hulk não vai jogar, mas Inter, Corinthians e Botafogo não cedem nada para atacantes, tá? Cedem muito pouco para atacantes. Eles podem marcar? Pode, pela circunstância do jogo. Baseado nos scouts, não são as opções prioritárias, tá certo? Segue, o Gádio. Então, vamos lá. Os nossos atacantes para a rodada 14 aqui dos Crias serão o Mendonça, atacante do Santos, que tem tudo para poder fazer um excelente jogo contra um Goiás que realmente cede bastante para os atacantes. Então, a gente vai confiar nele. Ele está valendo 12,46 cartoletas e ele precisa de muito pouco para valorizar, 0,26. Então, realmente, é uma excelente opção, tanto ele como o Marcos Leonardo, mas a gente está apostando, acredita mais nele do que no Marcos Leonardo, até pela fase. Então, esse aqui é o nosso primeiro elemento. O segundo elemento do nosso ataque, a gente vai apostar aqui num jogador que tem jogado muito bem e praticamente sozinho no seu time, que é o Aleph Manga. Tá? Vem jogando muito bem. Foi ele o autor de um belo gol até contra o... Contra quem foi mesmo? Foi contra o Goiás. Contra o Goiás, o ex-clube dele, né? Ele faz um belo gol e ajudou na vitória, né? Contra o Goiás, primeira vitória do Curitiba. Ele está valendo 10,84 cartoletas e para ele valorizar ele precisa de 5,78. Um pouquinho, né? Por causa da atuação que ele fez, mas assim, todos os gols praticamente do Curitiba passa tudo por ele. Então, quer dizer, a gente está realmente achando que para essa rodada em questão é muito válido colocar ele nesse confronto contra o América Mineiro. E o último elemento do meio campo é o Paulinho, em virtude que o Hulk realmente não joga, o Corinthians não está essas coisas, o Paulinho tem tudo para poder diferenciar no jogo, e a gente está apostando aqui nele para fazer aqui boa pontuação para a gente. Ele está valendo 10,32 cartoletas e ele precisa de pouco para valorizar, 1,48. Então, lá está. O nosso trio de ataque é esse aí. Deixa eu só botar aqui. Você consegue botar o time aí? Sim. Segue com o treinador. Pode falar o treinador, cara. Tá. Então, vamos lá. O nosso treinador, a gente ficou aqui conversando, né? Qual que a gente havia de colocar em virtude dos confrontos. E a gente acredita que o confronto que, a princípio, até pela forma de jogar do Bragantino, que está jogando muito bem, a gente acredita muito no Caixinha, mas a gente considerou também o Vojvoda uma das boas possibilidades para a gente colocar nessa rodada, já que o Fortaleza não vai ter jogo na semana que vem e o Atlético Paranaense vai ter, como já mencionei isso aqui. Então, a gente está apostando no Pedro Caixinha. A questão realmente é que ele precisa de uma pontuação ali boa da média da equipe para ele valorizar. Ele vale 11,10 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é 5,66. Então é isso. Está montado aqui a nossa seleção dos crias do Cartola. Vou aqui só escalar e depois vou falar o banco de reservas para a galera. Então, o goleiro... Quer falar? Pode falar. Não, na verdade, faltou o nosso capitão, né? O capitão, verdade. Então, em virtude do confronto,
entre Santos e Goiás, a gente está apostando no Mendonça para capitão nessa rodada, que ele vem fazendo boas pontuações e realmente a gente está contando que ele vai desequilibrar nesse jogo. Tá? Então é isso aí, o nosso capitão é o Steve Speed Mendonça. Então vamos lá, vou aqui falar então o nosso time, a seleção dos Cria ficou assim: Rossi, goleiro do Flamengo, né, que não irá jogar, provavelmente fazer o hack, e que o titular será o que está no banco, que é o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Os nossos zagueiros, Tite e Gustavo Gomes, Tite do Fortaleza e Gustavo Gomes do Palmeiras. Os laterais, Bruno Pacheco do Fortaleza, Juninho Capixaba do Bragantino. Meio campo, Rafael Veiga do Palmeiras, Bitelo do Grêmio, Lucas Evangelista do Bragantino. Ataque, Paulinho, Atlético Mineiro, Aleph Manga, Coritiba, e Steve Mendonça, Santos e capitão. E o nosso banco, além do Everson, que eu já tinha mencionado, que será o titular, Aderlan, Bragantino, lateral, Eduardo Santos, zagueiro, Bragantino, meio, Vila Sante, do Grêmio, e o atacante Marcos Leonardo, do Santos. Esse é o time dos Crias do Cartola para essa rodada. Rodada que a gente espera uma excelente pontuação aqui da nossa seleção. Lembrando, galera, mais uma vez, a gente vai pedir para vocês aí para se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, né? Ativar o sininho das notificações e nos seguir no Insta, Crias do Cartola 2023. A gente pede para que não copie o nosso time. O nosso time é um toque especial nosso. É um consenso que a gente chega baseado em diversos fatores, né? Opinião é uma delas. Sentimento também. Agora, o objetivo do nosso canal é passar para vocês dados estatísticos. Scout, né? Então, essas dicas que vocês devem analisar e chegar a uma conclusão por vocês. Não copiar o time dos Crias. Tá certo? Dito isto, a gente agradece mais uma vez aí a atenção de vocês. Desejo uma 14ª rodada das melhores. E a gente está participando de algumas ligas de mata-mata e estamos em todas, né? Passamos para quarta de final em uma, para semi na outra, a gente está nas oitavas da outra. Então a gente está conseguindo aí passar e está muito feliz com isso aí. E o resultado a gente vai trazendo para vocês também. Você. É isso aí. Então, galera, o time está feito. A gente, como o Barbudinho falou e falou muito bem, a gente dá as possibilidades, tá? Vocês seguem aqui, vejam as possibilidades e analisem o que vocês acharem que seja melhor realmente para o time. Tá certo? Sendo assim, eu me despeço de vocês. Desejo um excelente cartola para todo mundo e que realmente todos consigam alcançar os seus objetivos na rodada 14. Tá certo, lembrando galera? que esse também não é o time definitivo, tá? Meia hora antes, a gente vai estar colocando lá o time definitivo no Instagram. Tá? Então acompanhe lá. Pode ter alguma mudança baseada em diversos fatores, né? E lembrando que a gente utiliza como fonte para passar esse scout para vocês o Escala 10. Tá certo? E aqui um pormenor que eu esqueci de falar. A rodada abre com o jogo Vasco-Cruzeiro e Cuiabá-Bahia no sábado às 16 horas, tá certo, galera? Então, olho, se vocês quiserem colocar atletas desses 2 times, desses 4 times, de olho aí em quem irá jogar, tá certo? Abraço a todos, bom cartola e bom fim de semana para vocês. Valeu, galera!